A partir de setembro, deve faltar diesel nos postos. Agora, atenção nessa sequência. Sem o diesel, os caminhões não circulam. Os ônibus não carregam o trabalhador e a trabalhadora. Os alimentos não chegam às prateleiras dos supermercados. Não chega gasolina nos postos. Os carros de passeio não circulam. As ambulâncias não circulam. A escassez tende a puxar os preços para cima, ou seja, mais inflação. A maioria de nós tem na memória o caos durante a greve dos caminhoneiros. Acreditem, pode ser muito pior. Aqui Charlot Andrada, estou nesse canal tentando jogar um pouquinho de luz sobre algumas coisas nebulosas da política nacional. Nosso assunto de hoje é o desabastecimento do diesel que vem por aí. O que você acha desse drama que está aí na nossa porta? Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários e fique ligado. Aproveita, se inscreva no canal, dê um like e acione o sininho para receber as notificações sempre que a gente tiver material novo aqui. O presidente da Petrobras, José Mauro Coelho, enviou ofício à Agência Nacional do Petróleo alertando sobre o que eles classificam como um elevado risco de desabastecimento do diesel no mercado brasileiro. A previsão desse problema aí, é no segundo semestre desse ano. A Petrobras alega que a possibilidade da falta do combustível está relacionada à baixa oferta do produto no mercado internacional. Por que nós temos uma baixa oferta do produto no mercado internacional? Em função da guerra na Ucrânia. É impossível negar que a saída da Rússia das mesas de negociação dos derivados do petróleo, em função da guerra, diminui a quantidade do produto no mercado. Isso é fato. A redução da oferta do gás no velho continente, também em função do conflito da Rússia e da Ucrânia, é determinante para aumento da demanda por diesel na Europa. É que lá está acontecendo uma substituição do gás pelo diesel, já que em função dos embargos que está sofrendo, a Rússia resolveu não vender gás para a Europa. Esse aumento da demanda acaba puxando os preços para cima. Também é verdade que no segundo semestre é a época da safra dos grãos aqui no Brasil. Historicamente, existe uma maior demanda por diesel, já que a necessidade do transporte através das rodovias aumenta. Todos esses argumentos aí serão apresentados pelo governo para justificar o grande problema que vem pela frente. Já estamos acostumados, o governo nunca tem responsabilidade. A culpa é sempre terceirizada. Mas qual que é o erro do governo? O ministro da Economia, na sua sanha por vender o patrimônio público, desconhece áreas estratégicas. Ele age como se o mercado tivesse alma e não tivesse como meta o lucro a todo custo. O Paulo Guedes, o posto Ipiranga do Bolsonaro, desabastecido que ele é de sensibilidade, não entende que governar é, antes de tudo, se preparar para momentos difíceis, que não necessariamente são previsíveis. Afinal de contas, quem é que poderia prever uma pandemia? E uma guerra? Ninguém. Mas um governo responsável por tantas vidas tem que estar constantemente preparado para socorrer a sua população. Mas o que é que pode ser feito? É preciso organizar a distribuição do combustível que nós temos em função da capacidade de produção interna para atender o que for mais prioritário, como forma de diminuir o impacto da crise que já está anunciada. Mas o que é que poderia ter sido feito e não se fez? Quando a Petrobras, sob determinação do seu acionista maior, no caso o governo federal, resolve não investir em construção de refinarias, pior, resolve vender o que possui para o capital estrangeiro, quando abre mão da autossuficiência na produção do petróleo, optando por comprar do mercado internacional, se está fazendo uma escolha. E essa escolha é a escolha pela dependência. A escolha é por ficar à mercê das intempéries, das instabilidades internacionais. Aqui no Brasil, desde o governo Michel Temer, continuando na atual administração, o modelo de gestão da Petrobras é o modelo do lucro, com base na venda dos ativos e do atrelamento da produção aos moldes do mercado internacional, além de uma irracional diminuição da quantidade de refino. Ou seja,
Além da opção por não construir refinarias, escolheu-se vender as existentes e refinar menos com as que restaram. Para atenuar o problema, nesse momento, a solução seria retirar os ganhos do diesel produzidos aqui no Brasil, para subsidiar o combustível que vai ter que ser comprado de fora. Isso significa que os acionistas não receberiam os dividendos que seriam usados nesse financiamento. Em um momento de crise, seria uma ação natural de quem não foi previdente no momento oportuno. Mas dificilmente isso vai acontecer. Nós já entendemos que entre acionistas e o povo, o governo prefere os acionistas. Eles vão perder uma boa oportunidade de mostrar que não são patriotas só da boca para fora.